Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Leben. Esse é um programa de pai para filho, um programa que tem como personalidade, característica e principalmente objetivo de falar sobre a Parashat Shavua para os meus filhos, a Gabriela Dodani, a minha filha primogênita que se encontra em outro estado, longe do papai, ao meu segundo filho, o Gabriel Kalev, a Ariela Hesed e o meu caçula, o Eliav Hassid. Esse é um programa feito especialmente para vocês, especialmente para a nossa família. E não é um programa proselitista, né? Não sou rabino, não sou morê, apenas estudo com meus filhos. Mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo e queira se beneficiar de uma certa maneira do vídeo, sinta-se à vontade. Essa semana nós estaremos falando sobre a Parashat Pekev. Como nós já falamos, já estudamos bastante coisa aí, né? Nessa introdução, um vídeo longo aí de mais de 30 minutos somente com as explicações aí, né? Da introdução, muita coisa boa que o papai aprendeu. Eu tenho certeza que vocês aprenderam também. Chega a cadeira de fazer barulho. Bom, vamos lá. Então a Parashat Pekev, ela está justamente no livro aí de Devarim, é o último livro da Torá, Deuteronômio, do capítulo 7, Passuque 12 em diante, e ele começa falando sobre o seguinte: e o que acontecerá como resultado de vocês escutarem, né, até mesmo os mais negligenciadas leis, mitzvot, e cumprirem e cuidarem de seu cumprimento, então, portanto, Deus, seu Deus, manterá a sua promessa a você, o pacto e a bondade que ele jurou a seus pais. Nesse começo, como eu já disse na primeira introdução, que os nossos sábios dizem que Ekev, ele detona uma explicação, uma simbologia do calcanhar, que a gente poderia vir, Deus o livre não permita, a negligenciar alguns aspectos das mitzvot mais simples. Eu já falei muito sobre isso, vou continuar lendo aqui. Passuque 13 em diante ele fala: e amará, e ele amará você, tá? Abençoará você e multiplicará você. Ele abençoará o fruto de seu útero, o fruto de seu solo, seu grão, seu vinho, seu óleo, a prole de seu gado e o melhor de seus rebanhos na terra que ele jurou aos seus antepassados dar a você. Olha quanta coisa é resultado da gente guardar as pequenas mitzvot. O Rashi vem trazendo sobre isso também. O próprio Midrash diz que o rei David Melech, disse: mestre do universo, né? Ribono Shel Olam, eu não temo os preceitos importantes da Torá, porque é óbvio que eles são, né, importantes. Eu temo os preceitos menores, porque talvez eu seja leniente com eles, por eles serem menores, né? E o Senhor disse: cuide de um preceito menor, da mesma forma que de um mais importante. Está no Midrash, é uma conversação de David Melech, uma afirmação dele: por guardá-los há uma grande recompensa. É a sua bondade que Hashem derrama sobre aqueles que o temem. Isto se refere à recompensa por observar os preceitos menores. O Midrash, no comentário da Torá, baseado aqui no Sefer Humash, então aqui, de acordo com o Rashi, de que uma recompensa muito grande por aquelas pessoas que observam os pequenos mandamentos. Vamos continuar então aqui. Você será abençoado então acima de todas as nações. Não haverá homem estéril ou mulher estéril entre você ou entre o seu gado. É interessante aqui que em português, eu não sei como é que está em hebraico, mas ele diz aqui, ele está usando uma linguagem muito mais singular, você, não vocês, etc. Mostrando que é uma mensagem não só para Bnei Israel como um todo, mas particular também, mostrando que Hashem se importa e essa ordem foi dada a cada um de nós. Então não haverá homem ou mulher estéril, ele não trará sobre você nenhuma das doenças de Mitzrayim, do Egito, que a gente presenciou, né? Mas ele os dará a todos os seus inimigos, você aniquilará todas as nações que Deus, seu Deus, entrega a vocês.
Não deixem que seu olho se apiede delas e não idolatre seus deuses, pois isto é uma armadilha tentadora para você. Você pode dizer a si mesmo, mas estas nações são mais numerosas que eu, como poderei então usurpá-las? Não as tema. Você deve sempre se lembrar que Deus, o seu Deus, seu Hashem, fez ao faraó e a todo a Mitzrayim, a todo o Egito. As grandes provas de poder verdadeiro que os seus olhos viram, os sinais do envolvimento direto de Deus, as miraculosas pragas, né? A mão poderosa, Deus que trouxe doença ao rebanho do Egito, né, de Mitzrayim, e o braço estendido que tomou o primogênito, que matou o primogênito, a qual Deus, seu Deus, tirou você. Deus, seu Deus, fará da mesma forma a todas as nações que você teme. Deus, seu Deus, também mandará enxame de vespas sobre elas, até que os sobreviventes e aqueles que se esconderam de você sejam destruídos. Ariela até me mostrou que existe no livro do Pequeno Midrash, existe uma imagem lá onde aparecem as vespas gigantes furando o olho do povo, correndo atrás. Passuque 21 ele diz: não seja desmoralizado por elas, porque Deus, seu Deus, o grande e temível Deus, está entre você. Pouco a pouco Deus, seu Deus, expulsará as nações diante de vocês. Você não conseguirá destruí-las rapidamente, pois então poderá haver muitos animais selvagens para você enfrentar. Passuque 23, Deus, seu Deus, as entregará a você e ele as levará à loucura até elas serem destruídas. Ele entregará seus reis em sua mão e você erradicará seus nomes de sob os céus. Ninguém se levantará contra você até você a destruir. A gente vê aqui justamente de que tudo é por Hashem, né? A mensagem que a gente trouxe da última vez, de que se a pessoa se sente orgulhosa, baixa a tua bola que não é bem isso, é Hashem que está fazendo tudo. E aquelas outras pessoas que são temerosas, né? Aquelas pessoas que dizem não vai dar certo, não vamos conseguir, não é por ela, gente, Hashem está no comando, ele faz tudo. Continuando aqui no Passuque 25, vocês queimarão as estátuas dos deuses deles no fogo, não desejem a prata, o ouro que está neles e os tome para você, de modo que você não fique tentado a idolatrar por causa deles, pois isto é uma abominação para Deus, seu Deus. Não traga nenhum ídolo abominável para dentro de sua casa, pois você ficará passível de destruição como ele. Você deve detestar isso totalmente e abominá-lo por completo, pois isto é algo a ser destruído. Eu acredito que existe um ensinamento muito interessante aqui. Lá na história de Yoshua e Josué, teve um momento que eles saíram para a guerra, etc. E teve alguma pessoa lá que pegou uma capa, um ouro lá, e levou e escondeu. E aí veio Yoshua e pediu para que Hashem ajudasse a desvendar quem foi que aconteceu, e foram tirando a sorte, até que a sorte caiu sobre uma determinada tribo, não me lembro agora de cabeça. Mas aí o Yoshua pega e fala: por que você deixou que isso acontecesse, meu filho? Então, quer dizer, às vezes essas coisas se tornam anátemas. O que é isso? Malditas. Eu posso trazer aqui um ensinamento, talvez, de que Hashem faça com que você conquiste muitas coisas, faça uma boa escola, faça uma faculdade, se torne um bom profissional. E aí, de repente, depois que você conquistou, que a gente deu, você querer imitar da mesma forma. Aquilo que as pessoas utilizam como objeto de vitória, como objeto de idolatria de si mesmo, de narcisismo, você queira fazer a mesma coisa, né? Se a sabedoria que Hashem deu pra gente, a inteligência, o conhecimento, é pra gente utilizar em causa. Pra quê, papai? Na causa da missão que ele nos deu, né? Fazer deste lugar uma morada para ele. Não utilizar os meios, a inteligência para fazermos coisas que venham ser, de uma certa maneira, objeto de perturbação, de tropeço pra gente. Aonde eu quero chegar com isso? Dando esse exemplo que eu tô falando, de repente a gente te deu sabedoria, te deu entendimento, você se tornou um bom advogado, um bom médico, sei lá, dando um exemplo de uma profissão. Você utiliza tudo isso para quê? Para comprar um bom carro, para comprar uma boa casa, e você começa a idolatrar o seu carro, começa a idolatrar a sua casa, ou a sua mulher, o seu esposo,
ou o seu status social, isso pode se tornar um tropeço para você. Isso virou um Deus, porque como eu disse no vídeo passado, se você acha que foi você que conseguiu tudo isso sozinho e que você idolatra essas suas conquistas, então você está dizendo que não foi a Hashem que te deu, então isso é Vodazara. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o costume de dizer que os brasileiros gostam muito de futebol, carro, mulher e carnaval. Eu sei de situações que tem, que às vezes tem pessoas que, por exemplo, amigos, já conheci pessoas aí que gostavam tanto do carro, adoravam tanto esse carro, que quando a esposa entrava no carro, ele brigava: olha, limpa o pé, tá limpo o teu pé. Os filhos não podiam entrar com carro sujo porque o carro dele era um Deus para ele, não podia mexer. Quer dizer, adiantou você lutar, trabalhar para conquistar um bem, né, móvel, e aí você acabar trocando o bem-estar da tua família por um objeto material. Capítulo 8 em diante ele fala: vocês assegurarão o cumprimento de todos os mandamentos que eu ordeno a vocês hoje. Eu acho muito bacana quando a Torá fala justamente Ayom. Hoje, a palavra hoje não é ontem, não é amanhã. A Torá, ela é atual mais do que nunca, e a Hashem quer que a gente faça as coisas hoje, para que vocês vivam e se multipliquem e tomem posse da terra que eu jurei aos seus antepassados. Ou seja, a gente vê que a gente só vai ter sucesso quando a gente vive hoje, né? Ontem e amanhã. Passuque 2: você lembrar-se-á de todo o caminho pelo qual Deus, seu Deus, o guiou nesse 40 anos no deserto, para que se aflija. Isso foi para testá-lo, né, e descobrir o que existia em seu coração. Você cumprirá os seus mandamentos sem questioná-lo ou não. Passuque 3 ele fala: ele afligiu você e deixou-o faminto. Ele os alimentou com maná que você nunca experimentou e nem seus pais experimentaram, para fazê-lo entender que o homem não vive de pão somente, mas sim que o homem vive de todos os pronunciamentos da boca de Deus. Existe um ensinamento que a gente sabe, os nossos sábios nos dizem, que muitas vezes, que na realidade os problemas, as adversidades da vida são nada mais nada menos do que brachot disfarçadas, são bênçãos disfarçadas. E aqui o próprio Hashem fala no Passuque, então, que ele permitiu que o povo estivesse no deserto para testar. Hashem queria saber o que estava no coração, mas Hashem não sabe o que estava no coração, não sabe do passado, presente e futuro. Lógico que ele sabe. Mas existe um momento de teste, a gente quer saber como é que você vai se comportar ali, realmente isso precisa estar registrado. Mas é interessante que ele fala o seguinte: ele vos afligiu, no Passuque 3, e você o deixou faminto. Como é que pode ser faminto se a gente deu tudo para eles, inclusive o maná, os cordonizes? E aqui vem falando logo em seguida que ele os alimentou com o maná. O maná, ele era uma comida eterna, ele era um pouquinho do que seria o alimento espiritual eterno. Então, diz alguns ensinamentos aqui, né, que quando as pessoas comiam, eles continuavam, eles logo se saciavam por um período de tempo, mas logo eles ficavam com fome. Por quê? Porque aquilo que é eterno, ele não para. Então a fome sempre era eterna, diferente de algo que é finito. Você come um pão, sua fome passa, né? Porque ele é finito, acabou. Mas como o maná, ele era algo que era de sabor espiritual, que era eterno, então eles sentiam vontade ainda de ter mais e mais. Era como se, como diz alguns ensinamentos, que o maná, quando você comia, ele era absorvido totalmente pelo corpo. Então você não fazia o número 2 nem o número 1, porque você comeu o maná. Ele era, na realidade, sugado pelo corpo inteiro, ele nutria o teu corpo inteiro. E não só o corpo como a alma, que o próprio Hashem disse que ele deixou com fome como faminto, porque eles queriam mais e mais. Por isso que eles falavam: estamos cansados desse maná, porque eles comiam e queriam mais. E um outro milagre interessante que acontecia, nossos sábios dizem que o maná, ele tinha um gosto de tudo, exceto daquelas comidas que o Bnei Israel fala: nós queremos os pepinos, o alho poró do Egito, etc. Vamos continuar aqui no Passuque 4, ele fala: pois estes últimos 40 anos, sua roupa, né, foi mantida miraculosamente e não se rasgou com o passar do tempo sobre você, e você sempre teve sapatos de modo que seu pé não inchou. Os nossos sábios também dizem que houve um milagre aqui, que assim como a roupa não rasgou, a gente tomou conta da maneira com que eles iam crescendo, a roupa também crescia junto com eles. Olha que milagre interessante. Passuque 5: você deve saber em seu coração que da mesma forma que uma pessoa repreende seu filho, assim também Deus, seu Hashem, repreende vocês. Você deve guardar os mandamentos de Deus
seu Deus, para seguir os seus caminhos e temê-lo. Pois Deus, seu Deus, está lhe trazendo para uma terra boa, para uma terra com fluxo de águas, fontes e águas subterrâneas que fluem em vales, em montanhas, uma terra de trigo, cevada, vinhos, figo, romãs, uma terra de azeitonas que produzem azeite e mel, uma terra onde você comerá pão sem pobreza e nada lhe faltará nela, uma terra cujas pedras são ricas em ferro e cujas as montanhas são extraídas cobre. Passuque 10. Você comerá e se saciará, e você então abençoará a Deus, seu Deus, pela boa terra e pelo alimento que ele te deu. É interessante aqui que nesse Passuque 7 em diante ele fala justamente sobre os frutos que a terra de Israel é enaltecida. Que são, se não me engano, 7 frutos. Vamos embora lá para a gente aprender. Então ele fala fluxos de água, ele fala uma terra de trigo, cevada, vinhos, figo, romã, terra de azeitona, azeite e mel, né, que no caso é a tâmara. Então quer dizer, são 7 frutos pelo qual a terra de Israel é enaltecida. No Passuque 10, aqui esse texto é um texto que a gente utiliza no Birkat Hamazon, que você comerá, te fartarás e então bendirá ao Eterno. Por que isso? Porque é muito fácil a gente querer agradecer. Por exemplo, em outras religiões, as pessoas têm mania de agradecer antes o alimento de comer. O judeu, ele não é desse jeito. Em Israel, a gente primeiro pede permissão para Hashem, a gente abençoa o alimento. Por exemplo, eu estou com um mescalzinho aqui, eu vou fazer isso. A gente pega o mescal e fala Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. A gente toma, primeiro a gente pede permissão para Hashem. A gente abençoa, bendito sejas tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua vontade. E a gente pede permissão para usufruir de algo que não é nosso, que o Hashem que fez, e depois que a gente come, a gente vai agradecer a Deus por tudo que ele fez. Então, por que agradecer? Como eu disse, é muito fácil a gente querer ser grato antes de estar com a barriga cheia. Difícil é depois que você comeu, que você está cheio. Aí eu quero ver depois agora você agradecer. Normalmente o que acontece? As pessoas agradecem primeiro antes, depois que elas comem, elas desprezam e vão embora. O Shulchan Aruch fala que uma pessoa que come e ela não agradece a Hashem é como se ela tivesse vomitado da frente de Hashem. As suas mesas é como se elas tivessem coisas imundas. Você desprezou, então peça permissão, abençoe o alimento e agradeça no final. Comerás, te fartarás, e então abençoe ao Senhor teu Deus. A gente começa então a segunda aliá, capítulo 8, Passuque 11. Cuide-se para que não se esqueça, de você não se esquecer de Deus, seu Deus, falhando em guardar os seus mandamentos, os mandamentos nacionais, os mandamentos supranacionais, ou seja, Mishpatim e Hukim, que eu ordeno a vocês hoje. Olha, novamente, Hayom, novamente hoje. Não é amanhã, não depois, mas hoje. Por que Hashem fala justamente sobre isso? Não descuidem de se esquecer. Se Hashem falou que não é para esquecer, é porque provavelmente ele sabia que a gente poderia esquecer. De que maneira? Como eu falo, ele vai falar que é para guardar o Shabat também. Muitas vezes a gente acaba se afundando aí no nosso narcisismo e achando que tudo é pela gente, que tudo que a gente conquistou. E às vezes se esquece que é Deus. Então Deus está falando, olha, presta atenção, não se esqueça disso. Então ele fala, Passuque 12, ele diz o seguinte: você poderá então comer, se satisfazer, construir boas casas e comer dentro delas. Assim como o seu gado, o seu rebanho crescerão, seu ouro e prata se acumularão e tudo o que você tiver prosperará. Passuque 14, conforme o seu coração tornar-se arrogante, preste atenção, você pode esquecer Deus, seu Deus, que tirou vocês da terra do Egito, da casa da escravidão. Nós éramos escravos. Avadi Hainu, Ata Benechorim, Benechorim. Éramos escravos no Egito, agora somos livres, Pois é. Passuque 15, quem liderou você por esta grande e terrível deserto, onde havia cobras, serpentes, escorpiões e sede, nenhuma água no deserto, não tinha nada disso. Quem trouxe água para você de dentro de uma rocha sólida, através do mérito de Miriam
E quem alimentou vocês com maná no deserto, pelo mérito de Moshe Rabbeinu, e que os seus antepassados jamais experimentaram, a fim de afligi-los e testá-los, embora isto fosse para seu próprio benefício no final. Olha aí, normalmente a Torá não precisa falar mais nada, a Torá está falando justamente isso, que às vezes os problemas que vêm são brachot disfarçadas, é para testar a gente. A gente já sabia que a gente poderia tufar, né, se engordar e dar coice, mas ele diz que a gente deve tomar muito cuidado e sempre de lembrar, nós éramos escravos. Na Haggadah de Pesach, a gente fala que nós não temos vergonha, o povo de Israel, Bnei Israel não tem vergonha de relembrar de onde veio, ok? A gente não, algumas pessoas têm vergonha de dizer que um dia foram pobres, que um dia foram escravos, mas Bnei Israel não tem vergonha, porque isso daí vem nos fortalecer muito mais para mostrar que realmente nós somos servos de Hashem, Ele é o nosso dono e nós somos seus escravos. A faísca da Hassidut vem nos ensinar que quando Hashem fala que Ele nos liderou pelo grande e terrível deserto, que esse deserto ele é comparado ao quê? Ele é comparado justamente à diáspora que nós estamos, que é grande, é uma diáspora grande. Deserto não tem nada, não tem Torá, não tem mitzvot, é deserto, tirou vocês, então ele fala um grande e terrível. Por que terrível? Porque é complicado da gente viver fora da nossa terra, rodeado então por mitzvot, pelo Beit HaMikdash, por tudo isso, onde havia cobras. O que significa cobras? Ele diz que a cobra ela tem um veneno que é quente, então se você está num ambiente que não tem Torá mitzvot, você pode acabar se esquentando. Para quê? Como o veneno da cobra, justamente para você ter prazer, se esquentar em fazer coisas que não são Torá mitzvot, né? Buscar outras coisas que não são tão boas assim. E ele fala de serpentes e escorpiões, porque o escorpião, o veneno é gelado, você acaba ficando frio, não querendo mais fazer Torá e mitzvot, não querendo cumprir kasherut e outras coisas mais, Deus o livre não permita. E sede, mas não tinha nenhuma água. O que é sede? Você vai querer ter Torá e mitzvot e você não vai encontrar. Mas ele fala que tudo isso que nós passamos, Hashem estava com a gente. Baruch Hashem, Ele não nos abandonou. E ele fala que trouxe água de dentro de uma rocha, que como eu disse, que foi pelos méritos de Miriam. Olha assim, tudo isso Hashem, né? Ele nos proveu de tudo, e as adversidades que nós passamos foi justamente como ele fala antes de começar o Passuque 17, que era em benefício final nosso, que era para testar. 17 em diante, Passuque, ele fala: e você dirá em seu coração, minha própria habilidade e força de minha própria mão acumulou esta riqueza para mim. Você vai chegar a falar isso, porque isso parece que é uma característica natural do ser humano, dele achar que ele pode fazer as coisas. Então você deve se lembrar de Deus, seu Deus, pois Ele é quem dá a você a habilidade para fazer riqueza, a fim de estabelecer seu pacto que Ele jurou aos seus pais até este dia. Ou seja, quem dá tudo para a gente é Deus, e até este dia, ou seja, Hayom, novamente, né? É Ele que dá até agora. Passuque 19 diante. O que acontecerá se você se esquecer de Deus, seu Deus, e seguir outros deuses e idolatrá-los e se prostrar diante deles? Eu garanto a vocês hoje que vocês serão destruídos novamente. Vocês serão destruídos assim como as nações que Deus destruirá agora diante de vocês, visto que vocês não escutaram o chamado de Deus, seu Deus. Capítulo 9 em diante, ele começa a falar agora: escute, Israel, hoje você está prestes a cruzar o Iardem, o Jordão, para chegar e controlar as nações que são ainda mais numerosas e mais fortes do que vocês, grandes cidades fortificadas até os céus, povos grandes e altos, filhos de gigantes, o qual vocês conhecem, sobre quem você ouviu dizer: quem pode permanecer contra os filhos de gigantes? Você deve saber hoje que Deus, seu Deus, que está passando dentro da terra diante de vocês, Ele é um fogo que consome, Ele as destruirá, e Ele as subjugará diante de você, você as expulsará e as destruirá rapidamente, como Deus lhe disse. Vamos continuar aqui agora, começando a terceira e última aliá.
capítulo 9, Passuque 4 em diante. Quando Deus, seu Deus, as expulsar diante de vocês, não diga em seu coração, Deus me trouxe para tomar posse desta terra por causa da minha retidão. Não é por causa da sua retidão. Deus também expulsou estas nações diante de você por causa da perversidade delas. Não é por causa de você, é por causa da perversidade delas. Não foi por causa de sua retidão ou da sua integridade de seu coração que você tomará posse da terra delas, mas sim é por causa da perversidade destas nações apenas que Deus, seu Deus, as expulsa diante de vocês, também para manter a palavra que Deus jurou aos seus pais Abraão, Isaac e Jacó. Você deve entender que Deus, seu Deus, não está dando a você esta terra boa como uma possessão por causa de sua retidão, pois você é um povo de dura cerviz. E a gente está tirando que a terra é dele e ele dá para quem ele quiser. Tá bom? Então aqui mostra novamente que nós devemos exercer a humildade, que tudo que nós temos não depende da gente, é ele que dá. Nós não merecemos nada. Se ele deu, uau, nós devemos ainda agradecer mais e mais a Hashem. Passuque 7 em diante, lembre-se, não se esqueça como você irritou Deus, seu Deus, no deserto desde o dia em que você saiu da terra de Mitzrayim até chegar a este lugar. Vocês se rebelaram contra Deus. Em Horeb, vocês enervaram Deus. E Deus se enfureceu com vocês e quis destruí-lo. Quando eu subi na montanha para receber as tábuas da pedra, as tábuas do testemunho que Deus fez com você, eu demorei na montanha 40 dias e 40 noites, a gente já falou isso no primeiro vídeo, né? E eu não comi pão, nem bebi água. Deus me deu as 2 tábuas de pedra escrita com o dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras de Deus que Deus tinha dito a vocês na montanha, de dentro do fogo, no dia da Assembleia, né, do Matan Torá. E o que aconteceu foi que no final dos 40 dias e 40 noites, quando Deus me deu as tábuas da pedra, as tábuas do testemunho, Deus me disse: mexa-se e desça rapidamente daqui, pois o seu povo que você tirou de Mitzrayim se corrompeu. Eles rapidamente abandonaram o caminho que eu lhes ordenei e eles fizeram uma estátua fundida para si. Deus então me falou dizendo: eu observei este povo e veja, ele é um povo de dura cerviz, que não gosta de ser repreendido. Deixe-me e eu os destruirei, eu obliterarei seu nome sobre os céus e farei de você uma nação mais forte e numerosa do que elas. Lembra que eu falei no vídeo primeiro da introdução que aqui existe uma prova de que não existe lei da substituição, porque senão Moshe poderia ter aceito isso e Moshe falou: não vou fazer isso, Hashem, jamais. Vamos continuar. Passuque 15. Eu me virei e desci da montanha. A montanha estava queimando em fogo e as 2 tábuas do testemunho estavam sobre, olha isso, sobre minhas 2 mãos. E a Torá, tudo que está aqui em hebraico tem um significado. O que significa sobre as minhas mãos? Então eu vi, veja, vocês pecaram contra Deus, seu Deus, e vocês fizeram para si um bezerro fundido. Vocês rapidamente abandonaram o caminho de Deus, que Deus ordenou a vocês. Então eu agarrei, agora ele fala que ele agarrou as 2 tábuas, arremessei-as de minhas mãos e as quebrei diante de seus olhos. Por que existe isso daqui? Os nossos sábios vão dizer, o Rashi vai trazer, Midrash também vai trazer muitos ensinamentos que diz o seguinte, que as tábuas, as 2 pedras escritas, elas flutuavam por conta própria, tá? Moshe não ficava segurando elas, por isso que ele diz que elas estavam sobre a mão. Quando Moshe Rabbeinu viu que Bnei Israel tinha pecado, então ele pegou na realidade da mão dele, ele agarrou com a mão dele e quebrou as tábuas. Mas por que ele quebrou? É quase igual uma história que os nossos sábios nos dizem de um homem muito rico, um rei que queria casar com uma donzela e mandou através de um amigo dele, de um emissário, o documento de casamento. Quando o homem chegou e viu que a mulher tinha adulterado, tinha traído ele rasgou o contrato. E ele disse: é melhor que ela seja julgada, né, como uma mulher solteira do que como uma mulher casada. Então a mesma coisa Moshe Rabbeinu, eu fico às vezes pensando como algumas pessoas criticam Moshe Rabbeinu por ter quebrado, etc. Uau, e quando você estuda a Torá, você vai ver quão profundos são os ensinamentos. Moshe Rabbeinu foi um grande tzadik. E se ele pegou as tábuas da Torá e ele jogou
É porque ele sabia e falou, olha, se tem a lei, o povo vai ter que sofrer. Porque existe a lei está aqui na minha mão, o povo vai ter que sofrer. Pode morrer porque o pecaram, fizeram, tem uma punição. Então é melhor que não tenha essa lei. E por isso que ele quebrou. E aí vem uns comentários justamente dizendo, mas vem cá, a Torá ela era de propriedade pública, era de Bnei Israel, ou ela pertencia a Moshe? Porque se ela pertencia a Moshe, então Moshe poderia quebrá-la, mas se ela pertencia ao povo, ele não poderia quebrar e não poderia fazer isso, porque não pertencia a ele. Mas aí no final, Rashi vem trazendo, dizendo que a Torá ela pertencia a cada judeu individualmente, assim como Moshe Rabbeinu, né? E fala também que Hashem deu para ele, que ele quis presentear o povo, mas a Torá pertence a Bnei Israel, pertence a cada um individualmente. E Moshe foi muito sábio, se ele quebrou as tábuas, foi também benefício do povo, porque se a Torá continuasse existindo, então Deus o livre não permita, o povo iria padecer muito, porque existe uma lei, existe consequências se você quebra essa lei. Então é preferível que não exista ela, tá bom? Eu rezei, Passuque 18 em diante, ele fala, eu rezei a Deus sobre todos os pecados que vocês cometeram, fazendo mal aos olhos de Deus para enervá-lo por 40 dias, 40 noites na montanha, como antes, ou seja, ele subiu a segunda vez, como eu disse no primeiro vídeo de introdução. Eu não comi pão, nem bebi água, pois eu tive medo da ira e a fúria com que Hashem demonstrou o seu descontentamento com vocês, querendo destruí-lo, mas Deus me ouviu também naquela ocasião, e Deus estava muito zangado com Arão, a quem vocês desencaminharam, que não foi a culpa de Arão. Arão teve que fazer um joguinho ali para passar o tempo do povo até esperar Moshe chegar. Queria então destruir seus filhos, assim eu rezei por Arão também naquela ocasião, o irmão dele, Arão. Somente 2 de seus filhos foram salvos. Eu tomei o objeto pecaminoso que vocês fizeram, o bezerro, e queimei-o no fogo, e o quebrei e destruí-o bem, né, até se tornar poeira fina, e joguei esta poeira no córrego que descia da montanha. Desde então vocês provocaram a ira de Deus em Teverá, em Massá, em Krivot Atavá. Além disso, quando Deus enviou vocês de Kadesh Barnea, dizendo, subam, tomem posse, né, da terra que eu dei a vocês, vocês desafiaram a palavra de Hashem, seu Hashem, e não acreditaram nele e nem o obedeceram. Isso foi lá no caso dos Meraglim, né, dos espiões. Vocês se rebelaram contra Deus desde o dia em que eu os conheci. Uau! Moshe está pegando pesado com o povo. Passuque 25. Assim eu rezei diante de Hashem. Eu rezei por 40 dias e 40 noites, a terceira vez que ele subiu, porque Deus disse que iria destruir vocês, e as minhas preces a Deus, eu disse, Deus Todo-Poderoso, não destrua seu povo, sua herança, que o Senhor, em sua grandeza, redimiu e tirou de Mitzrayim como um forte. Lembre-se, os servos Abraham, Isaac e Yaakov, não reaja à teimosia deste povo, à sua maldade, nem ao seu pecado, para que a nação de onde o Senhor o tirou não diga por causa da incapacidade de Deus de trazê-lo para a terra sobre a qual ele lhe jurou, e por causa de seu ódio por eles, ele os tirou para abatê-los no deserto. Eles são seu povo, sua herança, que o Senhor tirou com sua grande força e com seu braço estendido. Até aqui termina a primeira, segunda e terceira aliá. Lembra daquilo que eu falei para vocês sobre a questão de um pai não gostar de ouvir, do filho dizer para ele que o pai odeia, de ouvir uma outra pessoa dizer que esse pai não gosta, o pai tirou lá para matar. Nenhum pai gosta disso e de ouvir isso. E essas palavras, na realidade, testificaram essa dinâmica, e Hashem então resolveu não destruir Bnei Israel. Bem, eu quero finalizar esse estudo trazendo ainda um pouquinho mais de ensinamento. Aquele que completa uma mitzvah recebe o crédito por ela. Mashiach virá pelo mérito de nossas mitzvot realizadas nos últimos momentos do exílio. Lembra que eu falei no vídeo de introdução que quem recebe o mérito da mitzvah? Aquele que começou a fazer a mitzvah ou aquele que terminou a mitzvah? Então a gente sabe que, apesar de Moshe Rabbeinu ter se dedicado inteiramente para achar o corpo de Yosef, e ele que se ocupou disso, em tirar o corpo de Yosef,
cumprindo o juramento em nome de Bnei Israel, que Yosef disse, olha, quando Hashem visitar vocês vão tirar meu corpo daqui do Egito de Mitzrayim. E Moshe Rabbeinu, ele se dedicou a isso. Mas quem recebeu o mérito foi Moshe Rabbeinu? Não, foi a geração justamente de Yehoshua, quando na realidade era a última geração daquele momento inteiro, e eles receberam o mérito porque foram eles que enterraram. Não foi Moshe quem enterrou, Moshe tirou ele, mas quem finalizou a mitzvah de enterrar com o funeral judaico foi a última geração, e eles receberam mérito. E trazendo essa responsabilidade para nossa família, esse projeto que o papai está fazendo de gravar a Parashat Shavua, de falar de Torah Mitzvot, de ensinar vocês, como a gente viu na Parashat passada, que é uma mitzvah, aliás, foi nessa parashá que a gente fala que é uma mitzvah do pai ensinar os seus filhos, ou seja, quem vai receber esse mérito? Sou eu? Por estar gravando, por estar levando Torah e Mitzvot para os meus filhos, e se Deus quiser, para os meus netos, para os meus bisnetos, etc., que virão, e eu espero que venham. Sou eu? Não. Quem vai receber esse mérito são vocês. Quando vocês derem continuidade à vivência judaica, quando vocês derem continuidade em Torá, Mitzvot e tudo mais, vocês terão esse mérito, não é o papai. Ah, o papai, olha o papai quando o papai era novo, né? Depois que não estiver mais aqui, vocês vão dizer, meu pai, olha como ele filmou, olha como ele estava feinho, olha como ele estava velhinho, olha como ele estava bonito, olha como ele estava gordo, olha como ele falava. E vocês vão ver esses vídeos, mas o mérito final de tudo isso que a gente está fazendo agora vão ser de vocês. Quando lá na frente vocês continuarem casando com judeus, guardando Shabbat, Kashrut, Tahara Mishpachat, Gimilut Hasidim. Vocês, quando vocês tiverem o filho de vocês, e se seus filhos concluírem, continuarem no mesmo caminho que o papai começou, que vocês permanecem, se os filhos de vocês continuarem, então eu tive filhos judeus, netos judeus, eu cumpri a minha missão. Então olha só a importância que vocês têm de vocês concluírem esta mitzvah. Papai está plantando, porque tudo que nós fazemos é uma carruagem. Então imagina só o milagre que existe. Você vai na padaria, você vai e já compra o pão feito. Imagina o milagre que acontece, né? Da pessoa primeiro escolher a semente, plantar o trigo, esperar crescer, tem que molhar, tem que fazer, e depois que o trigo está pronto, tem que ceifar, tem que debulhar, tem que fazer isso, tem que peneirar para depois vir a farinha, e da farinha você vai colocar água, vai colocar o sal, vai amassar para colocar no forno para depois o pão sair. Isso é um milagre. Então nós nunca devemos ser arrogantes com tudo que acontece na nossa vida, é um milagre. Olha, você quer trazer isso para os nossos dias? Imagina só a logística. Quando você for sentar para você comer um alface, para você, sei lá, tomar uma Coca-Cola, veja a logística que isso deu para até esse produto chegar na tua casa. Às vezes um brinquedo, uma peça é feita em tal lugar, outra em tal lugar para reunir tudo. Olha a logística, isso é um milagre. Então, da mesma forma que existe uma logística, né, de produtos, existe uma logística também biológica, né, natural que a Hashem fez. Nós devemos agradecer por tudo isso. Muita coisa que a gente aprendeu. Eu acho que o primeiro vídeo foi muito bacana. Eu resumi tudo que eu ia falar nesse, eu coloquei no outro. Papai volta numa próxima oportunidade falando sobre a quarta, quinta e sexta Aliot, e vamos continuar estudando. Papai tá meio cansado, mas vamos continuar estudando, tá bom? Porque a Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apoiam. Torá é vida. Shem Emet, Torá Emet, Moshe Emet. Shalom Aleichem, Leitraot.